Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo. Uma grande alegria iniciar mais uma vez esse programa, o nosso programa Testemunho de Fé, e juntos refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe na liturgia de domingo. Nós estamos no 21º domingo do tempo comum e nesse domingo nós proclamamos o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Não sei se você se recorda, mas nós meditamos a respeito deste Evangelho há 2 meses atrás, quando nós celebramos a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Então, mais uma vez, nós retornamos a este Evangelho. Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E a resposta de Pedro é esta: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Essa resposta de São Pedro, não é uma resposta bastante elaborada. Se nós formos olhar os textos paralelos do Evangelho de São Marcos e de São Lucas, nós vamos ver que a resposta de Pedro é mais simples. Ele diz assim: tu és o Cristo, simplesmente, não é? O Messias. Cristo e Messias quer dizer a mesma coisa, quer dizer ungido, não é? Na nossa linguagem, nós poderíamos explicitar mais dizendo assim que isso aqui é uma profissão de fé mais do Antigo Testamento, ou seja, dizer que Jesus é aquele que foi previsto e era esperado pelos judeus no Antigo Testamento. Mas São Pedro vai além. São Pedro, aqui no Evangelho de São Mateus, ele diz que Jesus é o próprio Filho de Deus vivo. Alguns estudiosos ficaram um pouco escandalizados com essa afirmação, dizendo assim que não é possível. Pedro não poderia fazer essa profissão de fé aqui, neste momento. Nós estamos aqui no meio do Evangelho, do itinerário. Pedro ainda tem uma fé fraca, não é? Tanto que, alguns momentos depois, Jesus vai dizer que Pedro é uma pedra de tropeço, um escândalo, e afasta-te de mim, Satanás, e companhia limitada. Ou seja, Pedro tem uma fé, é verdade, mas a fé de Pedro ainda não vê as consequências do crer. Ele não enxerga completamente o que é que ele crê. Por exemplo, no capítulo seguinte, Jesus sobe ao Monte Tabor, se revela na sua glória a Pedro, e Pedro quer construir 3 tendas, quer dizer, é um deslumbrado, ele não enxerga as consequências. No final do Evangelho, durante a paixão, São Pedro nega Jesus, né, 3 vezes. Então, os exegetas dizem que não é possível que Pedro não tenha a capacidade de fazer essa profissão de fé aqui. O que as pessoas não notam, o que esses estudiosos não notam é o seguinte, é que Jesus concorda com eles. Ou seja, Jesus também concorda e diz: é verdade, Pedro, você não tem condições de fazer essa profissão de fé. Jesus diz assim: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, Jesus aqui está dizendo claramente que é verdade, Pedro não tem condições de sustentar esta fé nesta altura do campeonato. E enquanto nós, católicos, cremos, de fato, que Pedro é a pedra, e a fé de Pedro é a pedra, né, na qual a igreja é edificada, nós temos que também notar que todas as promessas que Jesus faz a Pedro aqui nesse Evangelho estão no futuro. Ou seja, ele diz: edificarei. Ele não diz que já está edificada. Né? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Ele não está dizendo que já deu as chaves. Por quê? Porque nós sabemos que realmente a transmissão desse poder acontecerá somente depois da ressurreição. Quando, no capítulo 21 do Evangelho de São João, Jesus então dissera a Pedro: tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ali, Jesus está realmente
colocando em ação aquilo que aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, é simplesmente uma promessa de futuro. E eu creio firmemente, né, que, na realidade, este episódio que está aqui, narrado no Evangelho de São Mateus, é algo histórico. É algo que aconteceu mesmo antes da ressurreição. Por que isto? Por que eu tenho esta convicção? Tenho esta convicção por duas razões. Primeiro, que a gente sempre deve levar em conta a historicidade dos evangelhos, a não ser que nós tenhamos uma razão que obste, algo que realmente diga que realmente não tem condições. Mas segundo, porque nós vemos claramente que nós estamos diante de uma tradição antiquíssima que é atestada pelo evangelista São Mateus. São Mateus tem coisas interessantíssimas sobre São Pedro, não é? Que ele apresenta como o primeiro dos apóstolos e dá um destaque, um lugar especial a São Pedro, mas ao mesmo tempo nós sabemos que São Mateus é muito honesto historicamente e ele não quer, digamos assim, disfarçar as coisas. Ele quer atestar o que aconteceu historicamente. Por exemplo, no capítulo 14 nós nos lembramos, São Pedro afundou lá nas águas. Só São Mateus é que tem esse relato de São Pedro que caminha nas águas e afunda. Ora, isso é uma grande frustração, digamos assim, para Pedro. Se São Mateus quisesse preservar São Pedro e criar aqui um folclore, um mito, né? Uma mitologização ao redor da figura de São Pedro, ele iria, evidentemente, esconder esses defeitos. Se São Mateus estivesse inventando coisas, né, São Pedro não afundaria nas águas. Se São Mateus estivesse inventando coisas, aqui que ele elogiou tanto São Pedro, disse que ele é pedra, que vai construir a igreja, as portas do inferno não prevalecerão, te darei as chaves, etc, etc. Ele não diria isso para logo em seguida chamar Pedro de pedra de tropeço, de escândalo e dizer que ele é Satanás, como é o evangelho que nós vamos proclamar no domingo que vem. Então é evidente que nós estamos aqui diante de um narrador que está sendo plenamente honesto conosco. Além disso, nós temos o fato de que, se a gente for espremer este evangelho, nós iremos ver que ele é um evangelho todo composto com características muito arcaicas, ou seja, São Mateus está escrevendo o seu evangelho no ano de 70, mas aqui ele está relatando uma tradição oral que remonta ao próprio Jesus, porque a gente vê ali que todo o texto, embora esteja escrito em grego, ele tem todas as características do aramaico que o próprio Jesus histórico falava. Como é que nós sabemos disso? Né? Por várias razões. Por exemplo, quando Jesus se refere a São Pedro e diz que ele é feliz, bem-aventurado, né? Jesus diz assim: Makarios ei, bem-aventurado és tu, Simon Bar-Yoná. Ou seja, Simão Bar-Yoná. Bar-Yoná é aramaico puro. A gente traduz como filho de Jonas, está muito bem traduzido, mas é que se a gente olha para o original, a gente vê que aquilo não é grego de jeito nenhum. E não somente isso, ele continua. Hoti sarx kai aima uk apocalypsen soi. Porque a carne e o sangue não revelaram a ti. Veja que coisa. A carne e o sangue, nossa tradução diz o quê? O ser humano. Tudo bem, está bem colocado. Em português a gente diz ser humano, mas em aramaico, né, é a carne e o sangue, ou seja, o homem na sua fragilidade. A gente vê ali todo o caráter semítico, antigo, arcaico desse texto. Nós estamos aqui diante de uma tradição antiquíssima.
Nós estamos aqui vendo realmente Jesus histórico que nos fala. Não é? Então, não é uma invenção de São Mateus. Não somente isso. Ele continua dizendo e diz assim, que tu és Pedro, né? Su ei Petros, kai epitautete Petra. Tu és Pedro e sobre esta pedra. Existem alguns exegetas evangélicos que tentam provar por malabarismos semânticos que aqui essa pedra não é Pedro porque Petros está no masculino, Petra é feminino, Petros no masculino é uma pedrinha que pode ser atirada, Petra no feminino quer dizer uma rocha firme, então não estamos falando da mesma coisa, Pedro não é pedra coisa nenhuma e a exegese católica, a explicação católica está furada. Essa é a argumentação dos evangélicos. Porém é o seguinte, se a gente recorda que nós estamos aqui diante de um texto aramaico, que é uma narrativa oral aramaica traduzida com todo o sabor aramaico para o grego, assim como eu tenho um bariona, assim como eu tenho uma carne e um sangue, o que está aqui no aramaico, meu irmão, é Kefas. Não tem essa história de Petros e Petra. As duas palavras são a mesma em aramaico. Tu és Kefas e sobre esta Kefa eu edificarei a minha igreja. Pedro é a pedra. Claro, a profissão de fé de Pedro é a pedra, não o Pedro enquanto pessoa privada, não é? Mas é esta fé de Pedro que é importante. E essa fé de Pedro que é confirmada ao longo dos séculos pelo Sumo Pontífice, pelos 266 papas que atestam firmemente a mesma fé ao longo dos séculos. É evidente que se eu olhar para a história dos papas, eu vou encontrar papas maravilhosos que derramaram seu sangue, como Pedro. Mas eu também vou encontrar papas terríveis, papas fracos, papas moralmente vergonhosos, que como Pedro negaram o Cristo. Mas é exatamente nessa história de luzes e sombras que nós encontramos a nossa fé católica, porque nós não cremos numa pessoa humana, individual. Nós cremos no papado. Ou seja, nós cremos nessa história maravilhosa de 2000 anos de sucessão, onde um Papa confirma a fé do outro ao longo dos séculos, e durante esses 2000 anos cada vez mais vai crescendo a nossa segurança. Por quê? Porque nós temos 266 papas ao longo da história atestando qual é a fé da igreja. Um papa não é um fundador da igreja, ele não tem poder de inventar a fé. Ele só tem o poder de transmiti-la, de confirmá-la, não é? Então, a beleza dessa fé. Mas eu gostaria de fazer uma aplicação a respeito desta profissão de fé de São Pedro para a nossa vida pessoal, para a nossa vida privada. Eu, enquanto cristão que tenho que crer. Veja, a profissão de fé de São Pedro é: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. São Pedro, aqui deslumbrado, né, professa a fé. Claro, não somente deslumbrado, ele é iluminado por Deus, sem dúvida alguma. Mas enquanto ele sobrenaturalmente está professando a fé corretamente, humanamente falando, ele ainda não está pronto, né? Ele ainda não está com a sua fé totalmente solidificada. Então, o que é que nós vemos? Nós vemos que Pedro ainda não está pronto para pagar o preço da fé. E o que eu quero dizer com o preço da fé? O preço desta fé vai aparecer com toda clareza no Evangelho de São Mateus, este mesmo Evangelho, lá na frente, no capítulo 26. Esta frase, o Messias, o Filho de Deus vivo,
que é a profissão de fé de Pedro, ela vai reaparecer em forma de pergunta nos lábios do sumo sacerdote. Jesus está lá sendo julgado no palácio do sumo sacerdote. No versículo 63, o sumo sacerdote, impaciente, né, já não aguenta mais aquele silêncio de Jesus e diz então: por Deus vivo, conjuro-te que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Então veja só, o Cristo, Filho de Deus, é a mesma expressão da profissão de fé de São Pedro. Então veja, quando Jesus diz, eu sou, Jesus, né, está aqui afirmando e dizendo, é verdade, mais uma vez. E é interessante aqui o paralelo, porque Pedro e Caifás têm o mesmo nome, Kefa. Kefa, Caifás, é o mesmo nome. Nós temos o sumo sacerdote cristão que professa a fé e o sumo sacerdote dos judeus que não aceita a fé. E aí, Caifás rasga suas vestes. No versículo 65, ele diz assim: que necessidade temos ainda de testemunhas? Acabastes de ouvir a blasfêmia. Caifás sabe perfeitamente que Jesus ali está professando e dizendo, ele é o próprio Deus que se fez homem. E é por isso que ele precisa condenar Jesus à morte. Por quê? Porque ele não crê que Jesus é Deus que se fez homem, mas ele acha que Jesus é um homem que se fez Deus. E aqui está a questão da nossa fé. Na sociedade onde nós vivemos, nós encontramos muita gente disposta a dizer que Jesus é um iluminado, não é? Ou seja, um Messias no sentido fraco da palavra, né? Um ungido de Deus, um iluminado, um fundador de religião, um avatar, né? Uma estrela guia, alguma coisa assim. Mas somente nós cristãos estamos dispostos a dizer que Ele é o próprio Deus que se fez homem. E temos que estar prontos para pagar esse preço. Jesus pagou o preço com a sua morte na cruz. Anos depois, São Pedro irá pagar o preço, também ele morrendo na cruz. E nós estamos dispostos a pagar o preço para professar a nossa fé verdadeiramente? O nosso coração e o nosso pensamento se dirigem, então, quase que automaticamente, nesse momento histórico em que nós estamos vivendo, para os nossos irmãos cristãos, católicos como nós, que vivem no Iraque. Não sei se você está acompanhando as notícias, mas, infelizmente, os fanáticos religiosos do Iraque estão perseguindo os cristãos, exigindo que eles se convertam ao islamismo, abandonem a fé, neguem que Jesus é o Filho de Deus feito homem, ou seja, o próprio Deus encarnado. Veja que os muçulmanos, eles aceitam perfeitamente que Jesus seja um profeta, seja um ungido, um Messias, né? Eles aceitam até a concepção virginal de Jesus, que de fato Jesus nasceu milagrosamente da Virgem Maria, mas eles não aceitam de forma alguma que Jesus seja Deus encarnado. E é por isso que eles perseguem os cristãos. E estão perseguindo os cristãos, não conseguem conviver pacificamente, como nós deveríamos aprender a conviver pacificamente entre as várias religiões. Nós temos aí uma população de milhares e milhares de cristãos que estão atravessando zonas desérticas, depois acampando ao ar livre, ficando em praça pública, ao relento, sem abrigo suficiente, sem comida, sem remédio. Nós temos aí famílias inteiras, mulheres, crianças, velhos, doentes, milhares e milhares de cristãos nessa situação. E o mundo inteiro de braços cruzados, olhando esses novos mártires, né, derramarem o seu sangue. Nós olhamos para o exemplo
extraordinário desses nossos irmãos que ainda hoje pagam o preço da profissão de fé, como fez Pedro. E nos recordamos então o que Jesus previa, que as portas do inferno, né, diante desta profissão de fé, as portas do inferno irão se desencadear contra os que professam a verdadeira fé. O poder infernal, né? É mais uma expressão daquelas expressões aramaicas que nós encontramos nessa belíssima passagem do Evangelho, né? Jesus usa essa expressão que na nossa tradução litúrgica está escrito lá que o poder do inferno. Jesus usa uma outra expressão, né? É porta do inferno. Ao pé da letra, que está escrito lá é Pylai Hadu, ou seja, as portas do Hades, em grego, ou em hebraico, as portas do Sheol, né? As portas do reino da morte não prevalecerão. Pois bem, podemos ver aqui a promessa de Cristo, ou seja, as portas da morte, do inferno, quiseram conter Jesus. Jesus morreu, não é? E quiseram fechá-lo num túmulo, mas estas portas não foram capazes de contê-lo, elas não prevaleceram. Non prevalebunt. E essa é a verdade que nós cremos na história da igreja. Se nós ouvirmos os nossos irmãos sendo perseguidos no Iraque, sentimos vertigem, vemos a situação terrível que vive a igreja atualmente, se vemos a barquinha de Pedro sossobrar diante da tempestade, Jesus parece dormir, lembremos a promessa de Cristo. Non prevalebunt. Não prevalecerão. Essa é a nossa fé. E rezemos para que nós tenhamos coragem e força de continuar professando esta fé, mas não somente isso. Rezemos por esses nossos irmãos afligidos com todo tipo de perseguição, para que eles não cedam, né, às facilidades de trair Jesus e de abandonar a sua fé cristã. Rezemos por eles. E dou aqui uma sugestão também bastante prática, porque rezar é importante, mas a nossa fé ela tem que também ser concreta. Se você quiser ajudar os cristãos que estão sendo perseguidos no Iraque, existe uma organização sediada nos Estados Unidos para ajudar os cristãos do Oriente Próximo, né? Chama-se Associação para o Bem-Estar dos Católicos no Oriente Próximo. Em inglês é Catholic Near East Welfare Association. Estou falando em inglês porque isso dá uma sigla, e é aqui que você vai encontrar a página na internet para fazer a sua doação, que será então dirigida aos cristãos que estão sendo perseguidos no Iraque, né? Então, anote aí, né, o endereço. É CNEWA, né? Catholic Near East Welfare Association. CNEWA. Então, vou repetir: C de casa, N de navio, E de escola, W de whisky e A de alfa, né? CNEWA.org. Você encontra nesse site, né, a possibilidade de fazer uma doação para o Iraque. Na coluna do lado esquerdo, está lá, você vê claramente Iraque, é só clicar ali e você então faz a sua doação para os cristãos que estão sendo perseguidos no Iraque. Tá bom? Então, está aí uma sugestão concreta para você ajudar esses irmãos que estão pagando o preço de professar a fé em Cristo. Mas nós temos confiança que as portas do inferno não irão prevalecer. Rezemos também nós por eles, rezemos para que na igreja e no nosso coração haja a graça que o Pai concedeu a Pedro de professar a fé, mas não somente professá-la num momento de entusiasmo, pagar o preço e morrer
mesmo que seja crucificado como Pedro foi crucificado. Nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.